Saiu a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 da seleção brasileira. Num evento absurdo feito pela CBF no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, onde teve vários shows de música, de teatro, vídeos em memória de Pelé, de Zagallo, e depois também da apresentação do planejamento da seleção feito pelo Rodrigo Caetano, de onde vai ser o hotel, qual o centro de treinamento, a logística dos voos. Houve a convocação feita pelo Carlo Ancelotti, e com muitas novidades, algumas surpresas e um nome específico que literalmente parou a convocação com o aplauso da torcida. Vamos começar pelos goleiros? Alisson, Ederson e o Everton. O Everton, foram os 3 goleiros da última Copa. E o Everton, que era um cara que estava correndo muito por fora, né? Perdeu o espaço no Palmeiras no ano passado após uma lesão e sai pro Grêmio. No Grêmio ele começa mal, vai melhorando o futebol, mas não é aquele cara que tá voando. Não é como o Carlos Miguel do Palmeiras, o Hugo Souza, que são caras que apresentam um nível de futebol melhor. Mas eu acho que o Ancelotti optou pela experiência do jogador. Eu não levaria. Eu preferiria levar ou o Bento, ou o Hugo Souza, ou o Carlos Miguel. Na defesa temos Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, que esse aí não dá. Esse aí, eu sei que o Ancelotti confirmou, já faz tempo que ele ia, mas é um cara que ele não rende, ele não tá jogando bola, ele não apresenta um nível de seleção. Poderia ter sido convocado algum outro lateral direito para trazer o Ibanhas pra zaga, ou algum outro zagueiro, como o Thiago Silva, o Léo Ortiz, nomes que estão jogando muita bola. Sequência: Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibanhas, do Al-Ahly, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Wesley, da Roma. Uma defesa muito sólida, teve a perda do Éder Militão nos últimos meses por uma lesão, ele seria o lateral direito titular. Então aí o Ibanhas, Roger Ibanhas, pega a vaga dele, que é esse zagueiro que joga pela lateral. E daí também tem 2 dos melhores zagueiros do mundo, né? Gabriel Magalhães e Marquinhos, 2 que estarão na final da Champions League. Também tem o Wesley, que é um cara que tá voando na Roma, que joga lá pela lateral esquerda, mas aqui no Brasil deve jogar pela lateral direita. Vamos pro meio de campo, com apenas 5 nomes, que são de Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al-Ittihad e o Paquetá, do Flamengo. O Bruno Guimarães e o Casemiro serão os titulares, se tudo der certo. Danilo e Fabinho, na última convocação a gente já tinha meio que carimbado a vaga deles. E o Paquetá, ele ganha essa minutagem, essa convocação, na verdade. Ele é um cara que no Flamengo, desde que ele volta, ele vem jogando bem. Estava lesionado, voltou na última partida contra o Atlético Paranaense. E é um cara que na última Copa foi o titular, naquele meio de campo que tinha Casemiro como primeiro volante, ele como segundo. E com o camisa 10, que volta nessa convocação, ali armando o time. E é isso, meio de campo que não tem Andrei Santos, que era um dos cotados para ser convocado. Não tem Andrés Pereira, que também estava sendo muito pilhado, porque é um cara que tá voando esse ano aqui no Brasil. E é isso, vamos pro ataque? O ataque, como na última convocação, não no dia de hoje, o Ancelotti que fala que é onde os telespectadores ficam mais curiosos, ficam mais ansiosos, aliás. Então vamos lá. Endrick, do Lyon, merecidíssimo, tá jogando muita bola, ele é um cara decisivo, deve ser o titular, e ele é um cara que eu sinto que ele consegue fazer o que muitos jogadores não estão conseguindo, que é conseguir, que é jogar tão bem quanto no clube com a seleção brasileira. Diferente de Vini Júnior, diferente de Rafinha, diferente de Martinelli, de alguns outros nomes que voam nos clubes, mas na seleção não conseguem jogar desse mesmo nível. Aí Gabriel Martinelli
na ponta esquerda, também convocado. Ele que tá jogando muito bem essa temporada com o Arsenal. Igor Thiago tá voando pelo Brentford. Vai ser o reserva imediato do Endrick, ou até pode ser titular, que ele é aquele 9 mais forte fisicamente, muito bom no jogo aéreo, um cara que se posiciona muito bem, e é um cara que, em jogos que o Brasil precisa atacar, que precisa de jogadores na área, ele é um cara que pode ser uma boa arma ofensiva. Luiz Henrique, que talvez seja o titular na ponta direita, tá jogando muito bem lá no Zenit. Matheus Cunha, do Manchester United, é um cara que ele quebra uma, entre aspas, maldição de jogadores que chegam muito caro e não rendem no Manchester United. Ele faz uma boa temporada, mesmo não sendo uma temporada com números inflados. É um cara que, dentro de campo, ele efetua um jogo muito bem feito. Ele lá vem jogando mais como um ponto esquerda, mas na seleção ele deve jogar ali como um meio atacante. E falando em meio atacante, o Matheus Cunha, ao meu ver, será o titular. Mas tem um cara que ele bate na porta e ele vai pegar 10. Ele é um cara que ontem deu muita confusão num jogo envolvendo uma substituição meio nada a ver, que é o de Neymar Júnior. Neymar Júnior é convocado para sua última dança, para sua última Copa, num período conturbado, que entre essas duas Copas, nesses 4 anos, tiveram duas lesões ligamentares, uma, agora eu não me recordo. Ele é um cara que tem somente 4 jogos com a seleção brasileira, 2 gols nesses 4 anos, 2 contra a Bolívia, ainda treinado, se eu não me engano, pelo Fernando Diniz. E é um cara que ele é decisivo, ele joga bem pela seleção, só que ele não vai aguentar. Ele é um cara que é tecnicamente absurdo, o Neymar é genial, só que o corpo dele não aguenta. Isso já fica claro no Santos, que tem momentos do jogo que ele tá morto, ele não consegue... A perna dele não acompanha o pensamento, mas é um cara que ele é importante tecnicamente para a seleção e mentalmente, porque várias entrevistas de Rafinha, João Pedro, Casemiro, Vinícius Júnior falando que essa Copa precisa do Neymar. E eu penso desse jeito também, porque ele é um cara que, mesmo a gente pensando que ele é um cara que extracampo, ele não é um bom... Às vezes não é uma boa pessoa, mas a gente tem que lembrar que a Copa do Mundo é dentro das 4 linhas. A gente precisa entender que o Neymar, ele é pra ser o cara do Brasil. Ele é pra ser o rosto, o camisa 10. E pra fechar com chave de ouro esse ciclo, né, dos 3 grandes jogadores, né? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Júnior. Seguimos, então, com os últimos 3. Rafinha, do Barcelona, que tá jogando muito nas últimas temporadas. Esse ano também teve muito problema com lesões, mas vem jogando muito futebol. Ryan, ex-jogador do Vasco, vai para a Europa depois de uma temporada absurda em 2025, mantém o bom rendimento e é convocado. Ele pega a vaga que seria do Estevão, que infelizmente não vai por conta da lesão que ele tem na coxa. E para fechar a lista, Vinícius Júnior, ele que é o queridinho do Ancelotti, o Ancelotti fez ele voar no Real Madrid. É um cara que no Real Madrid joga muito, na seleção nem tanto. E é o cara que, se não fosse o Neymar, ele seria o rosto do Brasil. Ele seria o 10. E então a gente espera que, com esse time, que o Brasil tem sim um bom elenco. O Ancelotti vai ter trabalho, porque são muitos nomes ofensivos muito bons. Só que não dá pra colocar 11 jogadores de ataque na equipe. Ele vai ter que montar um time porque a gente já percebeu no jogo contra a França e contra a Croácia que o Brasil é um time muito exposto. Certo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Bora, Brasil!